para que eu possa ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, toque no meu coração, para que possa dar frutos. Toca na minha mente, toca a mão na sua cabeça, na sua mente, na sua testa. Vai pedindo, Senhor, que nesta noite o Senhor possa tocar o seu consciente, o seu inconsciente, para que tudo aquilo que vai ser falado aqui nesta noite possa ficar gravado no seu consciente. Mais do que gravado, para que você possa estar vivendo cada momento da sua vida, obedecendo os mandamentos do Senhor. Toca o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração, o que mancha a pessoa não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que a Tua presença santa e poderosa possa tocar os nossos corações neste momento, para que os frutos, Senhor, do Espírito Santo estejam impregnados em nossos corações, e que possa sair da nossa boca somente coisas boas, Senhor, segundo a Tua vontade. Nessa noite nós nos abrimos à ação do Teu Espírito, para que a Tua vontade se faça na nossa, Senhor. Nós abrimos, Senhor, mão da nossa vontade, do nosso desejo, para que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa. Por isso rezamos junto: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Podemos ir assentando. Boa noite. Boa noite. É uma alegria, né, que eu retorno aqui na Crisma, onde já estive aqui há um tempinho atrás. Para quem não estava aqui não lembra, meu nome é Hamilton, sou de Itapiruna. Essa mulher linda e maravilhosa aqui, minha eterna namorada. Nós temos uma filha e 2 netinhas. E nessa noite vamos estar falando então de 3 mandamentos: 7º, 8º e o 10º. Qual é o mesmo 7º mandamento? Alguém lembra? Ninguém lembra? Ninguém vai arriscar aí? 7º mandamento: não furtar. Às vezes a gente sabe, né, mas a gente fica com medo de falar, sabe que é isso mesmo, 7º, 8º, né? Então, o 7º mandamento da lei de Deus: não furtar. Não furtar é tomar ou reter injustamente os bens do próximo, ou lesá-lo de qualquer modo dos mesmos bens. Irmãos, nós temos, antes de pegar aqui no tema proposto, eu me lembrei de uma moça que morava em Venâncio, né, antes de mudar para Itapiruna. Eu morava em Venâncio e tinha uma mulher lá que ela tinha 20 anos que ela não confessava, que ela dizia que ela não tinha pecado. Eu quase me ajoelhei no pé dela e pedi para ela me dar bênção, né? Porque o único ser humano que não pecou foi Maria, né? O restante todos pecaram. Mas a pessoa, às vezes, quando ouve falar em mandamentos, por exemplo, nós ouvimos falar em furtar. A primeira coisa que vem no nosso coração: bom, nunca peguei nada de ninguém, nunca roubei, então estou tranquilo. Vamos ver se de fato nós estamos tranquilos mesmo. Quem está com a Bíblia aí, pega comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: cadê a sua Bíblia? Pergunta aí: cadê a sua Bíblia? Né? Porque o seu celular eu já vi.
Atos capítulo 2, versículo 42. Quem está com a Bíblia da Ave Maria, página 1416. Se você tiver sem a Bíblia, possa ir no vizinho aí, acompanhar. Capítulo 2, versículo 42. Página 1416. Versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Vamos ler o 44 junto? Todos os fiéis viviam e tinham tudo, vendiam as suas propriedades, seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Bem, então a gente vê aqui que a dinâmica na igreja primitiva era: aquele que tem muito, junta com o outro que tem pouco, vende para que cada um possa ter o necessário. É o desejo de Deus para todos nós, que um ser humano possa ter o necessário para viver bem, amém? Só que, como tudo, o Senhor vai nos dando liberdade para nós agirmos. Hoje a gente vê uma realidade totalmente inversa. Infelizmente, aquele que mais tem, mais quer. Então, poucas pessoas, muitos ricos, e muitas pessoas, infelizmente, muitos pobres. Não significa que o pobre, a pessoa que está passando por dificuldade, ela tem que roubar ou furtar, né? Claro que não. Mas por que eu trouxe aqui essa passagem bíblica? Para a gente ver que o desejo de Deus era que cada um de nós tivéssemos o necessário, amém? Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos assim: o pão nosso nos dá hoje. Mas só que tem o seguinte: tem pessoas que não estão satisfeitas com o pão, ela quer uma padaria. Aí quando tem uma padaria, ela não está satisfeita com a padaria, ela quer uma rede de padaria, e por aí fora vai, né? A gente olha muito para nós e esquecemos de quem está ao nosso redor. E infelizmente existem algumas realidades que levam a pessoa até mesmo a cometer furto. Uns por necessidade, não que esteja certo, outros por ser egoísta, outros para sustentar vícios, enfim, são várias realidades. Mas eu trouxe algumas coisas aqui para a gente ver se nós estamos dentro dessa realidade ou não. Primeiro, reter bens emprestados. Talvez nós estamos no grupinho, pegamos alguma coisa emprestada do amigo nosso, da amiga, levamos para casa, a pessoa não sabe para quem emprestou, só que quem pegou sabe. Como a pessoa botou no grupo: gente, eu emprestei tal coisa assim, alguém fala por favor quem que pegou? Se nós ficarmos quietos, nós estamos furtando. É furto. Nós pegamos o emprestado, nós sabemos de quem é, a pessoa não se lembra mais, aí nós vamos ficar quietinhos, gente. Isso é furto. Outro ponto: defraudar alguém no comércio. Nós vamos pagar uma conta, nós fizemos lanche, compramos refrigerante e compramos bala e tal, e na hora de pagar veio faltando alguma coisa que nós consumimos. Se nós não alertarmos o dono do comércio, da lanchonete, do bar, do restaurante: olha, está faltando botar um refrigerante aqui. Furtou, estamos furtando.
Nós sabemos que consumimos e não pagamos. Recebemos um troco errado, passou. Se nós não devolvermos, isso é furto. Você vê como é que o campo vai abrindo? Como é que as coisas vão abrindo para nós? Outro ponto. Quem é patrão aí, pagar salário injusto. Você está furtando a pessoa. O valor do salário é tal, mas você sabe que a pessoa está precisando, está apertada. Eu vou até te chamar, mas vou te pagar tanto. Você está furtando o direito, o valor que aquela pessoa teria para receber. Um outro ponto que aconteceu na pandemia e acontece quando acontece me fugiu a palavra adequada agora aqui. Quando dá aquela enchente brava, cai uma bomba d'água numa cidade, calamidade. O empresário, dono de supermercado, eleva o preço lá em cima. Você lembra quando começou a pandemia, para quanto foi o álcool? Um horror, furto. Quem está fazendo isso está furtando, está usando da miséria, da realidade que está vivendo ali, e levou o preço, era 10, botou 30, botou 40, botou 50. Furto. Outro ponto, nós estamos passando de carro numa determinada pista, chegamos lá, tem um caminhão tombado com um monte de celular espalhado na pista. Furto, quem pega está furtando. Mas a mercadoria está na pista. Não é nossa, não pertence a gente, não é furto. E tem outras realidades para a gente estar botando aqui, para a gente ver como é que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, está chegando agora a política. Aquele dinheiro que vem para uma determinada situação, se lá o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, seja lá quem for, se ele não investir na corrupção, ele está furtando, ele está roubando o povo. Então tem muitas realidades que nós precisamos, como cristãos que somos, nós precisamos ficar atentos. Para quê? Para que a gente não caia. E veja bem, a gente pode vivenciar 9 mandamentos ao pé da letra, viver eles ali top, mas se a gente deixar de viver vai dar ruim do mesmo jeito. Amém? Se deixar de viver vai dar ruim do mesmo jeito para nós. Mas também nós conhecemos a misericórdia que o Senhor tem para conosco. Por exemplo, se nós lembrarmos da passagem de Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, nós vamos ver que Zaqueu era um baixinho, sem vergonha, ladrão. A passagem que todo mundo conhece, sim ou não? Todo mundo conhece a passagem de Zaqueu. Mas quando ele fez um encontro com Jesus, o coração dele foi tocado de tal maneira pela misericórdia do Senhor, que ele disse assim: Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais, e vou vender os meus bens e vou dar metade para os pobres. Ou seja, não pelo fato de ele ter furtado as pessoas, porque ele defraudava os impostos, não pelo fato de ele ter defraudado alguém, significa que ele já era. A misericórdia do Senhor alcança a nossa miséria, amém? Amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que o furtar não é somente eu chegar aqui, alguém esqueceu o celular aqui, ninguém está vendo, eu passei e peguei e fui no bolso. Não, é muito mais além do que isso. Muitas realidades. Infelizmente, nós temos vivido num tempo muito corrupto, gente. Muito corrupto. Então, para vocês que estão mais novos aí, que estão ainda começando a vida agora, não permita que isso entre na sua vida. A princípio é uma vantagem boa. A princípio
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: nada passa despercebido ao olhar de Deus. Nada. Nós viajamos, estamos lá não sei aonde, lá que a gente nunca mais pensa em voltar. Chegando lá, nós fizemos, gastamos, comemos, fizemos, aconteceu, e chegou na hora, tem pouca coisa que nós compramos. Nós não temos direito, como cristão, de pagar aquilo ali, reconhecendo que não foi só aquilo ali que nós consumimos. Pela lei moral, como cristão que nós somos, nós precisamos ter compromisso com aquilo que nós consumimos. Isso faz parte de quem é cristão, né? Para que essa corrupção não vá entrando na nossa vida. E ninguém começa com Deus. Eu imagino que a grande maioria das pessoas que infelizmente se tornaram, ladrão, essas coisas assim, infelizmente não começaram com coisas grandes. Normalmente começam com coisas pequenas, começam a se dar bem aqui, se dar bem ali, se dar bem lá. O que é nosso é nosso, o que é do próximo é do próximo. Eu me lembro uma vez, assim que lançou a nota de R$50, tem um tempinho bom. Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa, a gente vinha andando, a gente tinha saído da missa, nós paramos na casa de um amigo nosso, e aí começou a cair um sereninho fininho e tal. A gente tinha ido na missa a pé, nem lembro se a gente tinha carro na época, não me lembro. Eu sei que a gente estava a pé nesse dia. Aí quando a gente estava vindo andando da casa desse colega nosso, nós passamos assim, minha esposa olhou assim, falou assim: ia ver o dinheiro. Abaixou e parou. Quando nós fomos ver, eram 2 notas de R$50. Tinha acabado de lançar a nota de 50. Na hora daquela alegria, você está achando, puxa, R$100. Nós vamos andando, aí veio aquela sensação, E se fosse nós, por exemplo, R$100? Eu me lembro que nós ficamos mais ou menos uns 15 a 20 dias com o ouvido assim, aberto, para a gente ouvir alguém falar assim: fulano perdeu R$100, para a gente poder devolver. Mas não teve ninguém que procurou e tal, não tinha como devolver. Mas se a gente soubesse quem era a pessoa que perdeu o dinheiro, com certeza nós iríamos devolver. Não é nosso. Mesmo tendo achado, convém a um cristão procurar saber. Obviamente, não você perguntando: alguém perdeu R$100? Você vai achar uns 30 donos. Mas se a gente achou e a gente sabe de quem é, nós temos a obrigação de devolver. Isso faz parte do cristão. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Deu para entender aí sobre o mandamento do não furtar? Sim ou não? Sim? 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Devemos viver na verdade, pois Deus é fonte de toda a verdade. É o Deus da verdade, é a própria verdade. Abre aí sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Página 1404. 1404. Amém? Versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo aqui que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós precisamos viver a verdade na nossa vida.
Irmãos, quando nós caluniamos o nosso irmão, levantamos falso testemunho, na verdade aquela linguajar mais abrangente para nós aqui, aquela fofoquinha do irmão ou da irmã, nós estamos machucando, magoando o nosso Deus. Veja bem o que ele vai dizer, abre aí Efésios capítulo 4, mais no final da Bíblia, vou falar a página já, Efésios capítulo 4. Página 1500, na verdade 1501, que é do outro lado. Efésios 4, versículo 25. Amém? Versículo 25. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Fala somente a verdade um para com o outro. Existe outra passagem bíblica que vai dizer assim: que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Não dá para ficar de fofoquinha dentro da igreja. Nós somos cristãos, nós precisamos romper. Quando chega em nós a fofoca, é fofoca? Quero saber não. Tem um ditado que fala assim: vou comprar um gatinho para você. Já ouviu esse ditado? Sim ou não? Sim ou não? Você não sabe por que não um gatinho não? Porque ele tem 7 vidas, você vai cuidar dele. Então você vai ter que falar a vontade do gatinho. Nós não, irmãos, nós temos que evitar, parar com a fofoca de levantar o falso testemunho, falar um do outro, falar mal daquele, falar mal daquela. Infelizmente nós temos assim até um costume muito feio de quando um irmão nosso fez alguma besteira na vida, porque todos nós estamos sujeitos a isso, sim ou não? Sim ou não? Todos nós estamos sujeitos, todos, não estou falando de um, não, estou falando de todos nós. Eu, você, o padre, o bispo, o papa, todos nós somos seres humanos. Todos nós estamos sujeitos a errar na vida. Aí uma vez ou outra pode ser que a pessoa erra e depois quer voltar para a igreja. Aí quando ela entra ali, a gente começa: fez, ó. Você está sabendo não? Você não sabe o que ela fez? Você não sabe o que ele fez dentro da igreja? E depois vamos entrar na fila de comunhão e vamos comungar ainda. Cara de pau, né? Ô cara de pau, gente, não precisa tomar vergonha de reconhecer que essas palavras machucam, ofendem a pessoa. E o Senhor quer que nós digamos somente o que é verdade. E mesmo que a pessoa tenha feito, não temos nada com isso. Quanto mais ainda se ainda não tem certeza. Porque quando a gente começa, entra aquele telefone sem fio. Alguém já brincou com isso? Alguém já fez essa brincadeira aí? Sim ou não? Os mais novos não sabem o que é isso não, né? Quando você vai ouvir uma pessoa, fala uma frase e vai passando para outra, quando chega lá na frente, está totalmente diferente, é outra coisa. Só Deus sabe o que vai dar. Então, o levantar falso testemunho é justamente isso, que vai falando uma coisa ou do outro, vai julgando, vai condenando. A gente vê, a gente está falando tanta besteira, machucando, ofendendo a pessoa. Não dá para ser assim. Olha que a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 37. Pega comigo aí. Mateus capítulo 5, versículo 37. Amém? Versículo 37. Dizeis somente sim, se é sim. Não,
se é não. Tudo o que passa além disso vem de quem? Do maligno. Se é verdade, nós estamos falando uma coisa verdade, irmãos, não podemos levantar falsos testemunhos dos nossos irmãos, das pessoas. Mas se é verdade, pelo menos a gente não está se falando mentira, não está levantando falso testemunho. Mas quando nós não sabemos, nós ouvimos, alguém comentou, e nós vamos botando isso para frente, infelizmente nós estamos sendo instrumento do maligno, instrumento de Satanás. Olha que coisa séria. Quando nós estamos levantando falso testemunho, nós nem sabemos da história, vamos passando para frente sem saber se de fato aconteceu, se não aconteceu. E se aconteceu, nós não temos nada a ver com isso. Deveríamos fazer o contrário, o que a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem orar por essa pessoa. Tem besteira? Vamos rezar por ela, vamos rezar por ele. Eu estou falando de nós, eu e você. O levantar falso testemunho de machucar a pessoa. Passa um pouquinho comigo aí, João, capítulo 8. Eu fiz questão de trazer passagem bíblica, irmãos, para quê? Para a gente poder perceber o que é a vontade de Deus para nós. João capítulo 8, versículo 44. Versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de quem? Da mentira. Olha que coisa séria. Quando nós estamos falando mentira, quando nós estamos caluniando uma pessoa, nós estamos sendo instrumento de Satanás. E na verdade nós somos filhos e filhos amados de Deus. É por isso que nós precisamos cortar. Quando chega até nós precisamos cortar, romper com essas atitudes na nossa vida. Precisamos romper. A língua pode coçar, deixa coçar. Mas nós vamos segurar e vamos falar assim: meu Deus, deixa eu falar. Deixa eu falar dessa pessoa não, porque eu estou sendo instrumento de Satanás quando eu estou julgando, condenando meu irmão, minha irmã. Quando eu estou levantando falso contra essa pessoa, para acabar com a reputação dele, com a reputação dela. São instrumentos do mal nessa hora. E nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para o bem. Nós fomos feitos para amar. Que o Senhor possa nos iluminar nesta noite, aonde esses mandamentos possam tomar conta dos nossos corações, para que nós possamos buscar. E se porventura, irmãos, nós dermos uma vacilada, porque estamos sujeitos a isso, graças a Deus a igreja nos deu a condição de limpar essa situação, apesar de que, dependendo da situação, fica até difícil a gente pode até confessar, existe uma história de uma mulher que foi confessar com o padre, e ela falou que com o padre que ela caluniou muito uma conhecida dela, caluniou demais. E aí o padre falou para ela assim: eu vou te dar uma penitência. Você vai pegar as penas da galinha todinha, vai subir na torre, e quando estiver ventando bem, você joga a pena para cima, joga as penas da galinha para cima. Aí ela foi e fez o que o padre falou, porque era penitência. Aí ela voltou no padre de novo e falou assim: padre, eu já paguei minha penitência, tá?
O padre falou assim: você pagou uma parte, agora vem a segunda parte. Recolhe as penas comigo. Padre, mas isso é impossível, o vento já levou. Aí o padre disse assim para ela: é justamente o poder da palavra. Você já caluniou essa pessoa, você não sabia que era verdade, você caluniou com a sua palavra e já espalhou. Olha só o perigo que é quando nós falamos, levantamos falso contra uma pessoa que nós nem sabemos se é verdade ou se é mentira. É por isso que nós precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor, de nós conseguirmos cortar quando chegar em nós. Chegou até nós, só corta. Não deixe isso para frente, porque nós não somos instrumento do mal, muito pelo contrário, nós somos instrumento de Deus, e como tal, nós precisamos viver. Amém? 10º mandamento, me ajuda aí. Não cobiçar as coisas alheias. Esse mandamento proíbe que desejemos de maneira injusta os bens do próximo. Aquilo que a pessoa tem e nós ficamos com inveja que a pessoa tem. É muito diferente de nós admirarmos a pessoa que conquistou, que batalhou ou que talvez ganhou, e nós também queremos trabalhar, queremos conquistar. É diferente. Nós temos ciúme, nós temos inveja, porque aquela pessoa ganhou e eu não ganhei. Aquela pessoa conquistou e eu não conquistei. Inveja. Qual foi o primeiro pecado que entrou no mundo? Alguém sabe? Alguém sabe? Foi por inveja que Caim fez o quê? Matou Abel, seu irmão. Por inveja por inveja, Caim matou o irmão. Por inveja. E esse pecado é como que, esse mandamento é como que se a pessoa, os mais novos aí, qual que é o celular top hoje aí? iPhone o quê? Fala aí o número, tem número, tem numeração? O jovem sabe, jovem, vocês estão querendo me enganar? Qual que é o mais top aí, gente? 13? O iPhone 13, vamos lá. Aí no seu colega aparece um iPhone 13. Aí o cotovelo começa a doer. Queria ter tem que ter até um programa, né, que falava assim: queria um celular desse. Inveja do que a pessoa conquistou, do que a pessoa ganhou. Às vezes a pessoa aparece com uma roupa de etiqueta, ficando com inveja porque a pessoa está com uma roupa de etiqueta. Às vezes a pessoa está com um carro novo, a pessoa fica com inveja que está com um carro novo. Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, está com inveja porque a pessoa pode viajar e hoje nós não podemos viajar. Irmãos, quando eu morava em Venâncio, eu mais uns 2 ou 3 amigos, nós começamos nós formamos um grupinho, né? E a gente começava a ir na casa das pessoas, pedir ajuda para ajudar outro irmão nosso a construir uma casinha, a restaurar a casinha que estava carinho, de pessoa bem carente. Mas tinha uma coisa interessante nessa nossa missão, porque a gente ia para ajudar a pessoa, a gente conseguia valorizar o que a gente tinha em casa. Sabe, a gente não ficava com o olho grande daquilo que todo mundo tinha lá em cima. Nós valorizávamos o que nós tínhamos em casa. É uma coisa interessante quando você vai ajudar a pessoa, que é uma pessoa mais carente, você valoriza o que você tem.
Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos sonhar, não, nós precisamos sonhar, nós precisamos querer alcançar, sem ter ciúme, inveja daquilo que a pessoa tem. Por que mataram Jesus? Por que crucificaram Jesus? Por que ficaram com inveja dele, ficaram com ciúme dele? E é uma coisa terrível. A inveja nos priva de alcançar coisas boas, porque nós ficamos desejando mal para aquela pessoa, porque nós não podemos ter, ela também não poderia ter, ele também não poderia ter. Não cobiçar as coisas alheias. Existia os vizinhos, né? Que eles não se davam bem. Era um querendo mostrar que tinha mais que o outro. Um comprava, trocava de carro, o outro ia lá, trocava com o carro mais top que o dele. Um pintava a casa, o outro ia lá, pintava a casa para ficar mais bonita. Briga, disputa de ego um com o outro. E aí Deus então viu aquela disputa entre os dois. Deus falou assim: eu vou acabar com essa situação, vou enviar um anjo para resolver isso aí. Então o anjo chegou para os dois, chegou assim e falou assim: olha, eu vim aqui em nome do Senhor para acabar com essa briga de vocês. Mas é o seguinte, ele disse assim para um: tudo que você quiser, você vai conseguir. Aí o cara falou assim: mas tudo que você quiser, você vai conseguir. Porém, o seu vizinho vai ter em dobro. E já não gostou. Mas ele ia ter tudo que ele quisesse. Então ele falou assim: eu quero uma Ferrari. O vizinho dele ganhou 2. Ele falou assim: eu quero uma mansão. O sobrinho dele ganhou 2. Eu agora quero um barco. O vizinho dele ganhou 2. Rapaz, aquele foi olhando para o vizinho, porque o vizinho tinha 2. O vizinho tinha 2 mansão. O vizinho tinha 2 Ferrari na garagem. Mas ele tinha tudo para ser feliz, sim ou não? O que ele precisava estava ganhando. Mas a inveja que ele tinha no próximo, daquilo que o outro também estava tendo o dobro dele, aquilo foi corroendo ele por dentro, e aí ele começou a pensar: espera aí um pouquinho, então tudo o que eu quero, o meu vizinho vai ganhar em dobro. E aí ele foi meditando, ele virou para o anjo e falou assim: ei, eu quero ficar cego no olho. Por quê? Por que ele queria ficar cego no olho? Porque o vizinho queria ficar cego nos olhos. Olha só o que a inveja faz conosco. Aquilo que nós poderíamos conquistar para nós, dar valor àquilo que nós temos, nós ficamos olhando para as pessoas. Aquilo que a pessoa talvez batalhou, correu atrás e conquistou, deveria servir de exemplo para nós. Se ele conseguiu, eu vou batalhar também. Um dia, em nome de Jesus, eu vou conquistar. Isso não é pecado. Mas quando eu começo a ver, nossa, por que fez aquilo aí? Ai, vai estar roubando, não é possível. Nós estamos, julgando ao mesmo tempo, condenando a pessoa ao mesmo tempo, mas tudo pelo ciúme. Cobiçar as coisas alheias. Se nós olhássemos para nós e valorizarmos aquilo que nós temos hoje, e ter um desejo em nosso coração de amanhã, honestamente, ter melhor. Irmão, nós nunca podemos parar de sonhar. Fala que a pessoa fala assim: nunca pare de sonhar. Mas sonha honestamente. Irmãos, é assim. Nós precisamos querer sim algo, mas na honestidade, sem ficar olhando para as pessoas, sem ter ciúme, sem ter inveja de ninguém. E aí um dia, porque Deus que prescuta os nossos corações, que sabe tudo que nós estamos pensando aqui dentro, Deus sabe tudo. Ele vai proporcionar, se for da vontade dele.
bens materiais. Eu queria ter uma mansão na praia, seria ótimo, seria bom, sim, ótimo seria, mas a nossa passagem aqui não é para ter bens materiais, a nossa passagem aqui é para que nós possamos deixar o sinal de Cristo para ganhar o céu. Hoje mesmo, irmão, lá no meu trabalho, eu estava falando com um polícia, ele falou comigo assim: eu estou separado, eu posso confessar em algum lugar? Eu falei: pode, você separou? Pode. Se você não tiver com ninguém, não, mas peraí, e se eu ficar com alguém? Eu falei assim: não, peraí um pouquinho. Você vai confessar porque você quer levar uma vida casta. Mas, amigo, não tem mais. Eu disse para ele: quanto tempo de vida você tem? Ele falou assim: não sei, estou meio baqueado, está no coração. Ele falou assim: eu não sei, estou meio baqueado. Eu falei: pois é, mas vamos supor que você vai durar 20 anos. Você vai durar 20 anos na gandaia, filho. Se você morrer na gandaia, segundo a Bíblia fala, não sou eu a Bíblia que estou falando, nós precisamos lutar para o mandamento de Deus em dia, para na misericórdia do Senhor nós ganharmos o céu, porque é na misericórdia do Senhor que nós vamos ganhar o céu um dia, mas para isso nós precisamos lutar, para os mandamentos estar em dia. Lembra do jovem rico? O que devo fazer, Senhor, para ganhar a vida eterna? O Senhor observa o mandamento, ele disse: eu tenho que observar todos eles, mas ele era apegado ao dinheiro. Ele falou: estão vendo tudo que você tem que dar ao pobre. Ele foi embora, e era observar todos os mandamentos. E aí eu disse para ele assim: só tem uma coisa, amigão, você pode ter mais 20 anos de vida, vivendo na gandaia do jeito que você quiser, o problema vai ser quando você morrer. Se você acredita que existe céu e inferno, porque ela vai ser eterna. É por isso que nós, como cristãos, precisamos lutar para colocar os mandamentos de Deus em dia, e não adianta deixar um para trás, amém? Eu vivo bem esse, eu vivo bem esse, eu vivo bem aquele, eu vivo bem o outro, mas tem um. Então luta para viver esse um que está faltando, porque senão vai dar ruim para você. Eu disse para ele: não, a escolha é sua, nós é que fazemos opções pela vida. Se nós queremos aqui passar esse tempo de vida aqui, fazendo aquilo que é vontade de Deus, para ganhar a salvação eterna depois. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Eita, a gente fica meio com medo, né? Não sei se eu vou levantar, mas não é hoje não, gente. Sei lá, olha que beleza, gente. Paulo dizia assim: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque ele sabia que se ele morresse pelaquilo que ele estava vivendo, ele ia ganhar o céu. É por isso, irmãos, que quando nós perdemos um ente querido, bate uma saudade enorme, mas se aquela pessoa estiver buscando a Cristo, estiver vivendo os mandamentos de Deus, estiver vivendo as leis de Deus, ele vai para um lugar excelente. Nós deveríamos ficar alegres: ganhou o céu, ela ganhou o céu. Claro que vai bater uma saudade enorme de nós, claro, mas é um lugar melhor do que nós estamos hoje. Só que muitas vezes não conseguimos enxergar o céu ainda. Ei, os mandamentos de Deus são para isso, para que nós possamos buscar, botar em prática aqui nesse tempo, para um dia nós ganharmos o céu, onde a nossa felicidade vai ser plena. Nós nós entendêssemos isso, onde os mandamentos de Deus precisam entrar em nossa vida. Eu quero finalizar falando com você o seguinte, desse último mandamento agora: não cobiçar as coisas alheias. Admirar uma pessoa e querer suas qualidades ou bens terrenos não é pecado. Não é pecado. É o que você chama? Lavínia. Poxa, a Lavínia batalhou, cara. Está com uma mansão na praia. Toma posse aí. Toma posse, mulher. Poxa vida, eu quero batalhar também. Ela batalhou, eu quero batalhar também. Um dia eu vou conquistar também a casa da praia. Isso não é pecado.
Você está admirando a luta dela. Como é que ela conseguiu isso? Trabalhando aqui no bar? Não. Vamos ver se ela foi política. Vamos ver se fez isso. Vamos ver. Não, irmãos. Não. Aí já está começando as coisas alheias. A gente quer saber como que a pessoa não deseja isso, mas honestamente trabalhando, buscando. E Deus que vê o coração, Ele providencia aquilo que é necessário para nós. Dá uma olhadinha para mim aqui, principalmente vocês mais novos. A mídia, a tecnologia, ela tem colocado para nós, empurrado para nós, que para ser feliz, nós precisamos ter posse, nós temos que fazer viagens, nós temos que estar reconhecidos. A mídia está fazendo isso conosco. Com vocês mais novos, então nem se fala. Eu conheço pessoas abastadas, muita grana, mas eu não troco a minha vida pela dele. Não troco. Porque não tem paz interior, porque não tem alegria dentro de casa. Tem tudo, tem mansão na praia, tem jet ski para passear, tem tudo, mas não tem alegria, não tem nada. Irmãos, não permite que a tecnologia empurre isso para cima de você, para que você deixe de ser um cristão para alcançar isso ali de qualquer maneira. Não. Busque sim sonhar, mas de uma coisa honesta, de uma maneira justa, sem deixar de ser cristão. Você vai ser feliz numa viagem mais próxima aqui em uma praia. Onde é que é a praia mais próxima? Ali em Campos, Laxindico, né? Talvez você vai fazer uma viagem linda e maravilhosa, na simplicidade ali em Laxindico, do que você ir parar lá na Bahia, de uma maneira totalmente errada, totalmente contrária à vontade de Deus. Feche seus olhos um instantinho. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite com a ação poderosa do Teu Espírito, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que não seja nosso, nós não tomamos posse, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida reta em Ti, a desejar e valorizar somente aquilo que nós temos. Senhor, cessa nossas palavras quando nós tivermos que falar mal de alguém, e muitas vezes nós somos impulsionados em grupos a falarmos mal uns dos outros, Senhor. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria, a ousadia de cortar isso, de romper isso na nossa vida, a não caluniar as pessoas, a não criticar, a não condenar ninguém, porque nós não temos direito, porque somos pecadores também. Por isso vai tirando de nós, Senhor, esse espírito de fofoca, esse espírito de julgamento, de condenação. Lava, Senhor, a nossa boca, nos dá palavras, Senhor, de bênção, palavra de vitória, palavra abençoada, Senhor. Tira dos nossos olhos, Senhor, toda a ambição, tira de nossos olhos toda a inveja que nós temos das pessoas, daquilo que as pessoas têm como posse. Mas faça crescer em nossos corações, Senhor, cada vez mais o sonho de querermos conquistar honestamente, Senhor, segundo a Tua vontade, aquilo que nós necessitamos para viver bem aqui nesse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática os mandamentos, Senhor, todos os mandamentos, todas as Suas leis, porque nós não queremos, Senhor, perder a nossa salvação, que é aquilo que nós buscamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tudo isso nós te pedimos pela poderosa intercessão da Virgem Maria, daquela que intercede poderosamente por nós. Nos ensina, Mãe, a humildade. Nos ensina, Mãe, a viver aqui nesse tempo, sabendo que Deus providencia para nós
o necessário. Basta que nós cresçamos, basta que nós tenhamos postura de cristãos, e Deus sempre vai providenciar aquilo que nós precisamos para vivermos bem um para com os outros, Senhor. Pois assim é do seu agrado, porque somos irmãos em Cristo, e assim deveremos viver. E que a Virgem Maria possa interceder por nós, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, esse mandamento, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, o desejo que Deus já quis que o povo vivesse lá, tantos anos atrás, é o mesmo desejo hoje para mim e para você. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a nossa igreja é mãe e nos concede ainda o sacramento da confissão, gente. Se escorregar desse mandamento, não vamos esperar chegar no final do ano para confessar, não. Vamos buscar a confissão o mais rápido possível e voltarmos novamente à luta. Gente, ser católico, ser cristão é uma luta, mas nós já sabemos que somos vencedores, porque está à frente o nosso general. Quem é o nosso general? É Cristo, para nos conceder essa força necessária para nós voltarmos a lutar de novo. Nós só precisamos ter uma meta na nossa vida. Qual que é a nossa meta? Me ajuda aí, qual é a nossa meta? Se nós tivermos como meta o céu, a nossa vida vai ser diferente, porque nós vamos lutar dia e noite para conquistar esse céu. E deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra de Deus fala para nós: vigiai, pois não saber nem o dia e nem a hora. Então não espere para amanhã, comece a viver hoje aquilo que Deus tem para cada um de nós, pois nós não sabemos o tempo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.